No vídeo de hoje eu vou falar do feminicídio. Feminicídio é um crime que acontece entre casais e a mulher é vítima desse crime. Quando acontece o feminicídio, não é só a mulher que perde, perde todo mundo. Em volta da mulher, perde os filhos, os pais, o sogro, a sogra, as famílias. Para a gente ter uma base, o feminicídio ele é tão difícil de ser combatido que as pessoas que cometem esse crime são pessoas que juraram amor, são pessoas que convivem. Se fala dormir com o inimigo. Então, quantas das vezes você não ouviu aquela pessoa que matou, que falou que amou e muitas das vezes mata por amor? E o que pode ser feito para combater o feminicídio? Cada um crime que acontece, a lei aumenta mais, dá mais dificuldade, mas continua ainda os homens matando as mulheres. E hoje, para falar desse assunto, eu trouxe duas pessoas que vai falar sobre o feminicídio. O que é que podemos fazer para diminuir ou evitar o crime? Olá, meu nome é Maria das Graças, tenho 39 anos. A gente acompanha no dia a dia como é que se está desenvolvendo hoje o feminicídio no Brasil. Qual a sua visão sobre esse assunto? Bom, é sempre bom a gente abordar esse tipo de tema, né? Desde que a gente vê que o feminicídio hoje em dia no Brasil, a cada uma hora, uma mulher é vítima, né? Não só de agressões e em si. O feminicídio, ele não é só aquela agressão física, né? O fato consumado de tirar a vida de alguém também, mas ele também abrange a violência psicológica, né? A física, psicológica e a verbal. Então, assim, abordar esse assunto sempre é muito importante, até porque são muitas mulheres que estão aí vulneráveis à mercê. Então, eu vejo que algumas leis necessitavam sim, precisavam ser mais severas quanto a isso, porque de uma certa forma a gente se sente preso ao medo, né, à impunidade. E assim, existem algumas formas também em que nós mulheres precisamos também de muito apoio, apoio psicológico, né, principalmente, né, apoio social com projetos para que elas possam gerar uma renda, poder sobreviver, recomeçar do zero. Meu nome é Afonso, conhecido por Afonso Eloy, primeiro-tenente da Polícia Militar da Paraíba, reformado. Inclusive o feminicídio é mais uma coisa recente relacionada ao crime, né? Contra a mulher. Muitas coisas aconteceram antes e não tinha esse nome de feminicídio, homicídio. Não, geralmente, como o artigo da Constituição diz, era violência domiciliar. Aí, naquele tempo, só tinha essa lei, né? Então, a mulher se negava a ir restar uma queixa porque tinha medo do marido quando era agredida. Só que violência domiciliar, ida e volta. Tanto faz com a mulher e contra o homem também. O homem me contou uma história que viveu 35 anos com a mulher. E ele disse que no dia que ela se aposentou, ela deixou ele. E esse homem muito revoltado, ele me falou que a esposa dele viveu a vida com ele e ele deu tudo de bom para ela. No dia que ela conseguiu uma independência financeira, ela foi embora e abandonou ele. Só que no decorrer do tempo, eu vi a esposa dele e eu conversei com ela e ela me falou que ele sempre foi um homem mau, um homem ruim. E ele sempre fez maldade para ela, sempre humilhava ela. E ela não podia sair de casa porque os filhos eram pequenos. Mas ela disse que quando os filhos casassem, todo mundo, e ela tivesse uma independência financeira, ela ia embora. E essa história, o que você acha? Você acha que a mulher ela foi egoísta? Que a mulher conseguiu a independência e abandonou o marido? Ou o marido já tinha feito para ela muito mal e ela não aguentou? Então, isso são situações que acontecem num lar que só os dois sabem. Por exemplo, o que o homem falou é o seguinte: o homem, quando ele está casado, ele consegue ficar com a mulher a vida inteira. A mulher, no dia que ela consegue uma independência financeira, muitas das vezes ela passa a não suportar aquilo que aconteceu no primeiro do relacionamento. O que é que você vê sobre essa questão? Sim, porque muitas das vezes eu acredito o seguinte: talvez a mulher ela tenha suportado tanta coisa enquanto não tinha sua própria renda,
né? Enquanto não era independente financeiramente, devido a questões dela também não ter uma rede de apoio. Porque quando se tem uma rede de apoio, independente de conseguir, de ser independente, de ter sua própria renda, ela não vai tolerar tudo aquilo, a não ser que ela já esteja numa dependência emocional, que é uma coisa à parte, né? Que é algo totalmente diferente. Eu acredito que não, ela não vai suportar realmente. Ela vai procurar o que é melhor para ela, né? Afonso, você homem, você como policial, você acredita que hoje a criminalidade aumentou mais pela independência que a mulher tem? Acredito que sim, porque como ela tem mais coragem de fazer um boletim de ocorrência, quando é agredida, vai para o boletim de ocorrência, aí vai fazendo exame de corpo de delito, como foi agredida, no caso, né, como foi agredida, e tem aquela medida que o juiz diz que o homem não pode se aproximar da casa a tantos metros e tal, só que o homem vai lá na casa da mulher. Isso aí eu conheço na prática. E a mulher recebe o homem, mesmo ele sendo proibido de se aproximar da casa. O que é que acontece? Acontece que eles discutem, brigam e geralmente o homem termina matando a mulher. Aí é onde acontece o feminicídio, agressão seguida de morte. Eu costumo dizer, se eu fosse um deputado federal ou um senador, eu ia criar uma lei que era um estatuto do casamento. Não podia haver mais discussão entre casais. Teria um estatuto que tudo que o parceiro fizesse, você ia olhar e ia ver o que estava de errado. E quem tivesse errado podia responder na justiça. Porque evitaria a forma de discutir, de bater boca e haver a morte. A justiça ela se preocupa quando há o feminicídio, mas evitar, como se evita o feminicídio? Essa é a necessidade. Porque eu tenho 2 filhos. Eu tenho um filho homem e uma filha mulher. O que me diz que no futuro pode acontecer com meu filho ou pode acontecer com minha filha? Então, o pai, ele sofre de qualquer forma. Ele sofre quando a filha é vítima ou quando o filho comete. A gente vê esses 2 lados da história. A criminalidade. Como você acha que tem que ser combatido? Então, a gente quer a paz. A gente quer que nossos filhos eles sejam felizes. Então não é interessante para um pai o seu filho matar uma mulher e nem é interessante sua filha morrer. Por isso que nós temos que se unir. A gente não pode pensar que o problema é só do homem ou o problema é só da mulher. Geralmente o feminicídio quando acontece, ele acontece do casal. Não, eu oriento, não é só meus filhos não, como a minha esposa também, que eu gosto muito de acompanhar jornal, esse negócio de os artigos criminais, eu gosto de e sempre fico orientando a eles. Vocês são uma família, então não adianta estar se agredindo, mas eu não vivo agredindo ninguém na minha família. Para chegar ao feminicídio, tem havido algo? Não, geralmente tem havido algum problema. Os mais explícitos são o ciúme, que eu sempre escuto e vejo. Por quê? Se o homem chegar tarde em casa, a mulher vai reclamar, dizendo que estava com uma outra. Caso contrário, a mulher chegar tarde em casa e o homem já estiver em casa, vai suspeitar, estava com outro. Aí ali começa o ciúme dentro de casa e pode terminar no feminicídio. Então, nesse momento, qual o recado que eu gostaria de passar para vocês, mulheres? Que se amem, que se valorizem, que não se permitam ser tratada como uma qualquer. Que vocês cortem desde o início, que vocês tenham esse olhar bem profundo, sabe? Para que vocês cortem qualquer tipo de coisa que te façam mal, desde o início. Desde a forma de ser tratada, desde um empurrão, desde uma agressão verbal, né, física. No primeiro empurrão, o que a mulher deve fazer? Eu acredito que no primeiro empurrão, a pessoa já está ali mostrando que o psicológico dela está bem abalado, né? Então, eu acredito que a gente não se deve aceitar o primeiro empurrão. Porque quando se aceita o primeiro empurrão, você está abrindo portas para que agressões mais profundas venham à tona. Então, acho que no primeiro empurrão já se deve colocar um fim. Já é hora de dizer tchau, de encerrar aquele ciclo e que novos caminhos sejam abertos. Graça, é porque geralmente o agressor, no primeiro empurrão, ele vai jurar
que nunca mais vai fazer isso. E a mulher, geralmente, ela dá mais uma oportunidade. E aí, se ela resolver dar realmente mais uma oportunidade, que ela veja bem, sabe? Que ela fique analisando bem se realmente vale a pena. Porque eu acho que é tudo um contexto. Será que vale a pena dar a segunda chance? Será que essa segunda chance não vai ser uma porta aberta para coisas maiores ou piores, né? Sim, nós somos falhos, né? Nós somos humanos. Às vezes, sim, o calor do momento pode chegar a esse ponto? Pode. Desde que você analise, coloque tipo na balança. Já viveu antes com a pessoa e se aquela foi a primeira vez que a pessoa explodiu. E se der uma chance, que continue observando. Se aquela pessoa já está em pico de ter, sabe, mais um momento agressivo daquele, para se pôr um fim. O vídeo de hoje foi falar do feminicídio. Espero que a gente possa discutir esse tema com a família, que a gente compartilhar mais essas informações. Porque o feminicídio não é problema só de um casal, é problema de uma família inteira, é problema de uma estrutura familiar. Espero que haja mais políticas públicas com inteligência que possa impedir a morte de uma mulher, de um ser humano. Espero que você tenha gostado e que você se inscreva no meu canal. Saúde, paz e até a próxima.